Lembrando, gente, nossa aula, então, está sendo gravada, ok? Então, eu vou tirar a minha imagem aqui, só para ficar a reprodução melhor. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Eu não vou deixar, não vou tirar o som de todo mundo por enquanto, não. Só se precisar, tá? Oi, Débora, você já está aqui? Débora me mandou uma mensagem também. O link está no Ava para ao vivo. Ô, gente, tem alguém que pode? A Débora aqui do primeiro período está me passando. Estão com dificuldade de acessar o link que está no Ava. Alguém pode colocar o link aí no grupo e passar, por favor, para a Débora do primeiro período? Só um minutinho aqui que eu vou ver o que é a Débora. Peraí que eu vou ter que entrar aqui no portal só para mandar o link para a colega que não está conseguindo. Só um minutinho, tá, gente? Só um segundo. Só um minuto aqui que eu estou tendo que encaminhar o link novamente, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo nem pelo portal. Eu tenho que entrar em tudo aqui. Pronto, encaminhei. Vamos ver se ela vai conseguir. Turma, dá uma olhadinha, por gentileza, agora, no que eu vou passar para vocês. Tem algum aí que não está em mudo. Coloca para mim. Acho que é a Regiane, por favor. Vocês estão vendo que eu abri para vocês? Já chegou aí? Agora chegou. Tá, nós vamos esperar um pouquinho, tá? Por que nós vamos esperar? Porque a gente tem microfone aí que ainda não está sem som. Por favor. Eu vou falar bem devagar, porque às vezes, por causa de internet, o som pode não chegar adequadamente, ok? Então, ó, nós caminhamos e a gente está nesse ponto aqui, ó, estresse e trabalho, que nós paramos na aula passada. Então, o que eu vou fazer? A pedido de alguns colegas, principalmente o pessoal que não assistiu a primeira aula, questão de sala, lá que a gente estava, então eu vou voltar um pouquinho aqui no ambiente de trabalho para retomar para os demais, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode abrir seu microfone, pode perguntar. Não precisa esperar, não, tá? Então, voltando aqui no ambiente de trabalho na 2.1. Aí nós vamos partir desse pressuposto aqui. Então, eu queria saber de vocês o seguinte:
Com base em tudo que a gente já conversou e hoje nós ainda vamos retomar, como é que vocês acham que tem que ser o ambiente de trabalho? Em turma, pode Tem que ser participar. o mais saudável possível. Tem que ser como? O mais saudável possível. Isso. O que mais? Com líderes e não chefes. Isso mesmo. Importantíssimo. O que mais? O ambiente tem que ser... É importante que ele seja autêntico? Sim. Vocês acham que ele tem que ser autêntico? Como é que ele tem que ser? É um ambiente que pode te adoecer? Sim. Tomar os devidos cuidados, sim. Então, você precisa trabalhar no local. Lembram que eu falei com vocês que não adianta a gente trabalhar no local em que a gente não se sente bem, ou que a gente não acredita. O corpo, ele acaba até adoecendo. Uhum. Vocês lembram disso? Então, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar agradável. Você tem que levantar da sua cama querendo realmente estar lá. Porque se você virar e falar que você não quer, como é que faz? Como é que faz essa questão desse ambiente de trabalho? Vocês lembram disso? Aí vai acabar estressando, né? Você vai acabar não produzindo o que deveria produzir. Por aí vai. Isso, exatamente. Então, nesse ponto aqui, ó, nós vamos voltar. Eu espero que chegue todo mundo aí. Nós vamos começar vendo aqui. Estão vendo? Não tá aparecendo nada não, Malu. Agora apareceu? Ainda, pra mim ainda não. Espera aí. Vou de novo. Chegou? Não. Chegou. Ainda não estão. Chegou? Chegou. Tá bom. A gente tem que esperar, porque a velocidade às vezes é um pouquinho diferente, né? O que vocês estão vendo aí na tela? O que é, Malu? Não escutei nada. Você falou, deu O um que barulho. vocês estão vendo aí na tela? QVT. Pois é. Na qualidade de vida no trabalho, ela é fundamental para quê? O que vocês acham que ela é fundamental? Ué, para você produzir, você tem que produzir para ambas as partes ficarem satisfeitas. Isso, mas você tem que estar o quê? Você tem que estar bem, concorda? Uhum. É o que nós falamos do ambiente saudável, né? Um ambiente com prazer, que você vai trabalhar com energia. Certo? Vocês lembram disso? Uhum. Ou não? Lembro. Pois é. Então, gente, só recapitulando, é muito Malu? importante. Oi? Ah, agora você está me escutando, porque eu tive que colocar o fone, porque você não estava me ouvindo. Tá bom. Quem é que está falando? É Lilian? Tá bom. Obrigada. Tudo bem, Lilian? Agora Joia. estou te ouvindo. Você pode deixar no mudo e na hora que você quiser falar, você chama. Tá certo. Obrigada. Tá bom? Compreenderam
que seria essa qualidade de vida? Olha aqui, nós precisamos desenvolver para que ele tenha uma melhoria no clima organizacional. Estão acompanhando o cursor aí? Tem gente com som aberto. Estão acompanhando, gente? Então, tá. Então, aqui, ó, é muito importante que a gente tenha essa qualidade para que a gente devolva, né, para a instituição um aumento de produtividade, redução de custos, redução até de atestados, ó, tá? Que a gente consiga ter uma produção, mas também ter uma saúde, que isso é importante. Nós lembramos também na aula, nós estamos hoje só recapitulando, tá? Que a colega pediu que a gente voltasse um pouquinho. Então, lembrando, a cultura é o conjunto de valores dos membros da instituição. Então, isso também é muito importante, é o que eu ainda falei para vocês. Você vai na casa de uma pessoa que você sabe que a pessoa dorme 7h30 da noite. Você chega lá 9h30 da noite, é o quê? É uma falta de respeito com aquela pessoa, porque ela vai levantar, vai te atender, mas ela já estava dormindo. Compreendem? Sim. Então, nós temos que conhecer a cultura da organização, tá? Por exemplo, na época que nós estamos, tem gente que me procura, está precisando de fisioterapeuta, enfermagem, algumas especialidades médicas, está precisando de farmacêutico, tá? Então, isso é uma coisa que tem várias pessoas que estão solicitando esses serviços, né? Pessoas não, desculpa, várias empresas. E às vezes eu não tenho para indicar. Por que eu não tenho para indicar? Porque a pessoa, ela não tem como é que eu diria? Ela não tem um perfil adequado ao que a instituição e a cultura da organização necessita, tá? Então, nós temos que entender isso aqui, ó, gente. É uma questão de diferentes, ó. Às vezes, você não é que você não é um bom funcionário ou que você não tem um conhecimento, mas às vezes você vai de choque à cultura daquela organização, tá? Então, isso é importante. Então, a gente vem aí na cultura organizacional, né? Que seria o quê? Conjuntos, né, básicos para aquela instituição, para a vida, para o funcionamento, para aquela instituição seguir, tá? E nós temos que lembrar que é muito importante, dando um exemplo aí de uma seleção. Por exemplo, te ligam, você vai fazer um processo seletivo. O que é fundamental você lembrar? Você anterior, né? Anteriormente. Dá uma ajuda antes, né? Sobre a empresa, saber quais que são os valores dela. Isso mesmo, exatamente. Nós precisamos, a todo momento, reconhecer, tá? Como é que aquela instituição funciona, o que ela não gosta, o que ela gosta. Então, isso é muito importante que a gente consiga, tá bom? O outro ponto também que nós falamos, né, até em sala de aula, e vamos lembrar agora, que é a ética. O que seria a ética, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma questão que eu já pus em prova, ó. A ética é em toda interação. E ela está sob o domínio de quem? Da moral. Tá? A ética busca, né, uma maneira de ser, de comportar, de viver em sociedade. Tá claro isso, a questão da ética e da moral? Então, nós temos que lembrar que a vida, ela é uma questão subjetiva, olha, para todo mundo ela é uma questão subjetiva. Por quê? Porque às vezes um colega concorda, um colega quer, o outro não quer. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos respeitar a opinião do outro.
Porque se eu vou respeitar a opinião do outro, eu vou ter menos conflito, eu vou ter uma convivência de harmonia, tá? É o ponto principal quando a gente fala da questão da ética, ó. Eu quero que vocês foquem, quem não teve a oportunidade de ouvir ainda, é como. Como eu quero agir. Por exemplo, é o que eu falei na semana passada. Nós estamos no momento de vida, certo? Nesse momento de vida que nós estamos, nós temos opções. Aí você fala, não tem não, Malu, a gente não pode sair de casa. Não, você sair ou não sair é uma decisão sua. Mas ainda não tem nada que te impeça. Você que decidiu que, por uma questão de segurança do momento crítico que a gente está vivendo, nós sabemos que é melhor, mas você não está preso. Completamente diferente daquele pessoal que está num presídio. Porque tem gente que às vezes me liga e, né, coloca dessa forma. Fala para mim assim, nossa, Malu, eu tô me sentindo preso. Agora que eu sei, agora que eu tô entendendo o que é um preso lá no presídio, e eu tô preso igual e eu não fiz nada. E aí eu mostro como eu devo agir. Você vai sair ou não sair se você decidir. Depende de você, tá? Mas você é livre. E aí você vai ter as suas ações. Um outro ponto importante que a gente precisa é essa questão aí da realização. Não, antes eu esqueça, só tem um ponto aqui que eu não falei. Quando a gente fala da questão da ética, a gente tem que pensar, né? Eu posso, eu quero, eu devo. Porque nem tudo que você quer, você pode e nem você deve. Ok? Isso é importante lembrar. Então, dando sequência aí para a pirâmide de Maslow, aí eu quero que você compreenda, e para a gente falar naquele ponto que a gente estava anteriormente, em relação à qualidade de vida no trabalho, em relação a como é que você está na instituição, você tem que lembrar isso aqui, ó. Por quê? Você precisa comer, você precisa dormir, você tem várias necessidades. Agora, tem pessoas em que, para elas, o mais importante, por exemplo, não é a segurança, é o social. Então, a gente tem que compreender e, às vezes, fazer um autoconhecimento, né? Tentar encontrar esse autoconhecimento no seguinte sentido: para mim, o que é o mais importante? O que eu acho que é tudo de bom? Eu fico feliz, eu fico segura. Compreendem? Estão compreendendo, pessoal? Sim. Sim. Então, deixa eu tirar esse aqui. Então, continuam vendo a minha tela? Eu não tô vendo, não. Não, não. Eu também não tô vendo, não. Tá. Mas está claro até agora? Pessoal que queria que voltasse um pouquinho na 2.1, melhorou? Tá alguma dúvida? Essa que você tá hoje é qual, Malu? Eu estou voltando na unidade 2, porque os colegas pediram algumas pessoas que não puderam participar. Mas nós paramos na aula passada, na unidade 2.4. Tá joia. Tá? Então, agora eu vou dar sequência aqui, vou pegar 2.2. Cadê ela? Só um minutinho, que eu estou abrindo outro material para mandar para vocês.
Prontinho. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a outra unidade, porque para compartilhar, a internet tem que ajudar aqui. Malu, Oi. aqui é a Débora, líder do terceiro período. Tá boa, Débora? Tudo bem. Aqui eu te mandei os resumos que você tinha pedido semana Eu passada. vi, minha linda, eu no vi. seu Não WhatsApp. pude te responder ainda, porque meu WhatsApp está dando até choque quando eu passo perto do celular. Mas é Tá? porque eu não consegui seu e-mail, aí eu mandei por lá. Não, tá mas bom? eu prefiro no Zap mesmo. Pode deixar que mais tarde eu vou pedir que você permaneça aqui para a gente conversar, todos os líderes. Ah, tá bom. Tá bom? Deixa só eu abrir a aula agora aqui. Estou procurando. Ela não está abrindo, não está aparecendo. Espera aí que eu tenho que ir. 2.4, 2.1. Essa eu vou fechar. Agora é a 2.2. Só um minutinho que eu estou voltando a matéria que a colega pediu. Uhum. 2.2. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Não. Nada ainda? Tô vendo agora. Agora Tá sim. abrindo lá. Eu não tô vendo nada. Chegou para vocês? Não. Chegou. Não. Chegou ou não? Tá Não. como você vai abrir os Vai slides. abrir com uma pasta aberta no computador aberto. Chegou ainda não? Não. Peraí que eu Não vou fechar ainda. e abrir, vou fechar e abrir novamente. Ok. Chegou? Ainda não, Malu. Agora sim. Agora vai deu. chegar. Tá chegando. Ótimo. Devagarzinho vai. É que como eu estou fazendo hoje uma nova revisão, então eu estou tendo que abrir alguns slides. E eles já estavam todos abertos aqui na minha área de trabalho. Só uma questão de tempo. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Então, vamos continuar, tá? O que é importante que eu quero que vocês entendam? Que as relações interpessoais, elas se desenvolvem, mas elas precisam de uma interação. O que é essa interação, gente? O que vocês podem me dizer dessa interação? Vamos, turma, tem microfone aberto e não está participando. Vamos, o que quer dizer interação? Vocês não Comunicar, né? sabem? Comunicar, o que mais? Interagir um com o outro. Se relacionar com o outro, não é isso? Isso mesmo. O que mais? O dia a dia, a forma que você fica em casa, a forma que você relaciona no trabalho, na sua rua, no seu prédio.
tudo isso exige uma interação, tá? Nós estamos no momento agora, pessoal, de muita cautela e muito cuidado. Por que esse cuidado? Porque nós estamos vivendo um momento de quarentena onde as pessoas estão isoladas dentro das suas casas. Então, a convivência é muito importante, não dar atrito por qualquer coisa, tomar cuidado para respeitar ao máximo o outro, para ele não se sentir lesado. Isso tudo é fundamental nesse momento que a gente está. Tá? Então, quando a gente leva isso para o trabalho, mais ainda. Nesse ponto aqui da primeira impressão, vocês lembram que eu tinha falado para vocês? Até dei o exemplo de qual a impressão que vocês tiveram de mim. Lembram disso? Sim. Cadê vocês, turma? Vamos, lembram? Lembro. Pois é. E o que vocês falaram de mim? Me conta uma coisa aí ou duas para eu dar exemplo. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? Séria? Séria? Uhum. O que mais? Não, achei ela muito simpática, gente boa. Pois é, que bom, tem qualidade. Porque séria, para mim, também é uma bela qualidade. Né? E essa primeira impressão, gente, ela é importante. Porque é aquela imagem que você tem da pessoa. Isso fica na mente da pessoa. Para você retirar isso depois, ó, é mais delicado, tá? Então, lembrando mais uma vez, nós temos que eu comentei com vocês em sala de aula, tem som aberto aí, que eu comentei com vocês em sala de aula. Nós temos duas competências que, numa seleção, elas são extremamente verificadas. Quais são elas? A técnica e a comportamental. E eu falei para vocês, tem som aberto, gente. E eu falei para vocês o seguinte, falei, ó, técnico, eu não me preocupo, porque eu sei que todo mundo todo mundo tem, né? Técnica, tem. Aqui na faculdade a gente aprende de um jeito, aprende porque é muito conteúdo, muito engajamento, né? Então a gente trabalha muito em prol disso. Então, técnica eu sei que todo mundo vai ter. Qual que é o grande boom aqui, gente? Vou olhar na tela. Qual é o grande boom, né? Qual é o grande boom que a gente percebe no mercado de trabalho hoje? É a questão do comportamento. Não adianta a pessoa ser uma pessoa técnica maravilhosa se ela não sabe se comportar, se ela não consegue se comportar. Se tem é por isso que os psicólogos fazem muito a dinâmica, onde eles colocam várias situações, e aí vai avaliando, vai verificando como é que cada um se comporta, porque a pessoa tenta controlar, né? Ela, não, eu vou tomar cuidado, eu vou agir dessa forma, eu vou agir dessa, mas em um determinado momento, o que ela faz? Ela se trai. Por quê? Né? É igual eu quero na minha tese de doutorado. Ninguém é o que não é por muito tempo. Tá? A pessoa consegue ser até um tempo. Uma coisa que ela não seja, mas ela não consegue muito sustentar o que ela está... Exatamente, não consegue sustentar. Isso mesmo, tá? Então, lembrando mais, nós precisamos aqui de ver a situação, ó, o slide, por vários ângulos. A gente não pode ver a situação por um ângulo só. Nesse momento, por exemplo, que a gente está passando, a todo momento eu estou relacionando com o momento para ficar mais fácil de compreender. Nós estamos tendo que ficar em casa, estamos sendo privados de um monte de coisa, limitação, né? Só que, o que tem de bom nisso tudo? Vamos ver o lado bom, vamos ver o que a gente pode tirar. O que vocês acham que a gente pode tirar de um ângulo diferente quando a gente está vendo a situação de hoje? Quem me responde? Mais tempo com a família? Ficar com a família, o que mais? Descansar. Descansar, até cansar, né, de descansar. Limpar a casa. Limpar a casa. O que mais que a gente pode fazer? Pôr as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem. O que a outra pessoa falou?
Estudar mais. Muito mais. Eu tenho uma pessoa que me ligou e falou Carol o seguinte, Caxias. falou assim, Malu, olha aqui, eu já arrumei todos os armários que eu tinha para arrumar, não tem mais armário para arrumar não, como é que eu faço? Eu falei, vamos pensar em outra coisa. Tá? Mas o que é importante? A gente interage melhor. Isso, a gente tem que ver várias formas. Um outro ponto, e aí, mais uma vez, eu estou reforçando, que é importante para o pessoal aí que pediu para voltar à aula, essa questão da habilidade comportamental, tá? É um modo Saber diferente. lidar com as emoções. Oi? Saber lidar com as emoções, que é um turbilhão. Isso, mas não é só a emoção. Olha aqui para você ver. Cada situação exige um comportamento, uma forma, uma resposta. É o que eu falo. Você não vai numa festa de fim de ano de empresa, você não vai numa festa e vai se comportar como você comporta no churrasco domingo na sua casa. Existem limitações, tá? Não podem esquecer disso, que é habilidade comportamental. Um outro ponto que nós falamos também é a importância do feedback. Por que o feedback é importante? Você rever seus conceitos, algo que precisa melhorar. Isso. Mas é tão importante você dar o feedback, mas também é importante você, o quê? Saber como você vai dar o feedback. Isso, a forma. Então, eu ainda citei, é importante a forma sanduíche. O que é sanduíche? Você começa com uma característica. Depois isso. Você vai falar as ruins. E você fecha com outra boa. Tá? Feedback, lembrando, ele tem que ser assim, positivo, negativo, que no caso é o que você recomenda, que você está dando retorno para a pessoa, e fecha no positivo novamente. Isso é fundamental, tá bom? Mais uma vez, a empatia, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, sempre. E aí eu já citei para vocês, quando eu estava trabalhando como gerente de RH, eu tinha muito problema com alguns técnicos de enfermagem. E tinha muitos problemas também com alguns técnicos, né, da farmácia. O que eu fiz? Eu peguei aqueles técnicos da farmácia e fiz rodízio. Eles ficaram uma semana no setor, trabalhando no setor dentro da enfermagem, na seção da enfermagem. E eu tirei também uma equipe da enfermagem, coloquei para trabalhar dentro da farmácia. Eles continuavam com as suas funções, mas eles teriam ali que conhecer o setor. Depois que cada um conheceu, entendeu, compreendeu a dificuldade, a limitação do outro, eles passaram a ter uma convivência excelente. O que falta nas pessoas? Se colocar no lugar do outro, para poder compreender por que a outra pessoa agiu dessa forma. Tá? Então, isso é muito importante. Não esquecendo que todo mundo tem todas as partes, né? Cognitivo, comportamental, todo mundo tem desejo, todo mundo tem raiva, etc. Ok? Então, lembrar também que a gente precisa ter uma autoconsciência emocional. O que é essa autoconsciência emocional, pessoal? Estou esperando. Hein, turma? Controle emocional? Sim, mas não é o controle em si que eu quero. Eu quero saber, quando a gente fala da autoconsciência, você tem que ter consciência de você e do outro. Você mesmo. Uhum. Tá? Você tem que parar e falar, por que eu não quero fazer isso? Aquela pessoa me disse uma coisa, eu não gostei. Mas o que ela me disse que eu não gostei? Às vezes você nem sabe. Você tem um comportamento agressivo com o outro a partir de uma coisa que ela disse, mas ela nem sabe o que ela disse. Mas você precisa desse auto aqui, ó, acompanhando o slide. Você precisa desse auto, né? Dessa autoconsciência, desse conhecimento, para que você entenda exatamente por que aquilo foi dito, aonde que você não gostou, o que quer dizer.
tá? Então, a autoconsciência seria uma autoavaliação de si mesmo. Eu gosto de pegar essa palavra aqui, ó, consciência. Consciência é tudo que você sabe. É tudo que você, por exemplo, agora não está chovendo, porque eu não estou vendo a água cair do céu. Então, eu tenho consciência disso, tá? Então, tudo que eu tenho consciência quer dizer o conhecimento. Quando você tem essa consciência ou esse conhecimento alto, quer dizer, de você mesmo, o que está querendo dizer? Está querendo mostrar que você tem um conhecimento de si. Se você tem esse conhecimento de si, a gente está falando principalmente nesse campo aqui, emocional. Por quê? É o que eu falo sempre. As pessoas precisam se conhecer. Não adianta a pessoa falar uma coisa e não gosto, não quero, mas por que ela não gosta? Por que ela não quer? Se a gente não se conhece, a gente fica cheio de limitações. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu já consigo compreender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero. Aí vem esse outro ponto aqui do slide, né, seguindo o gancho aí, que é a adaptação, que é o ajustamento. O que seria esse ajustamento? Tem uma situação, né? Por exemplo, eu vou para uma festa, dando um exemplo aqui simples, um exemplo de rascunho. Eu vou para uma festa e lá eu espero encontrar tais pessoas, eu espero que a festa seja de tal jeito, né? Eu faço N coisas, certo? Certo, pessoal? Só que na hora que eu chego na festa, não era nada do que eu esperava, mas eu encontro lá com uma pessoa que é um diretor, um coordenador do meu trabalho. A festa não tem nada a ver com o que eu queria, mas eu vejo ali que eu não posso simplesmente virar as costas e ir embora. Então, eu mudo, né? Eu tenho uma adaptação e eu vou mudar o meu comportamento frente às questões que eu acabo me deparando. Ok? Certo. Ok, pessoal? Ok, prof. Então, tá bom. Tá dando para seguir, beleza? Tá, sim. Só assim. Então, eu vou passar agora, gente, para a sessão 3, tá bom? Estão conseguindo ver? Sessão 3 a gente não tem acesso ainda, não. Não, desculpa. Falei sessão 3 da unidade 2. Tá. Não está aparecendo aqui, não, para mim. Ah, sim, apareceu. É a unidade 2 toda. Então, agora eu estou na unidade 2, sessão 3. Trabalho em Estão equipe. conseguindo Apareceu. ver? Sim, agora estamos vendo. Turma. Tô vendo. Sim, prof. Tá, trabalho em equipe. Ótimo. Vocês têm que me dar um retorno, porque senão eu tenho que fazer novamente, tá bom? Eu tô vendo. Então, gente, mais uma vez, o que é equipe e o que é grupo? A equipe todos por um objetivo, né? Grupo é mais individualizado, eu acho, não sei, ou o contrário, não lembro. Então, vamos voltar aí um pouquinho. É por aí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Não, agora saiu de novo. Não, Peraí só que eu escura a vou- tela. Espera aí que eu vou voltar. Só um minutinho. Só um segundo. Estão vendo? Não, Ainda não. Não. Tá sem imagem. Agora eu tô vendo. Voltou. Voltou. Ótimo. Então, o trabalho em equipe, então, é aquela questão assim, eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho ali, e aí resolveu, deu aquela tarefa,
Estou dando um exemplo bem simples. A equipe, não. A equipe, você teve dificuldade, eu vou te ajudar. O que está faltando para você? Eu estou vendo que você hoje não está conseguindo isso aqui, deixa eu te ajudar. Existe uma cooperação, uma confiança, um ajuda o outro, tá? Todo mundo em prol de quê? De resolver e atingir o objetivo. Compreenderam? Sim. Então, nós temos que lembrar também, né? A determinação, eu já tinha comentado, que é o conjunto, que são as condições que afetam a saúde do indivíduo, e nós temos aí várias questões que afetam, né? Hoje a gente está podendo até vivenciar isso, que tem várias pessoas que já estão com algumas dificuldades, em função, às vezes, de sair para comprar, supermercado, remédio, N coisas. E nós precisamos, gente, sempre valorizar a cooperação entre duas ou mais pessoas. Por quê? É aumentar a sinergia, tá? Não podemos esquecer. Oi? Grupo seria assim, no meu modo de ver, assim, são mais individualistas, não tem aquela preocupação de resolver o problema como um todo, né? Exatamente. Ele quer atingir o objetivo, mas eu fiz o meu. Você fez o seu? Não, ai que pena, mas eu fiz o meu. Cada um por si, né? De uma forma grotesca falando, A equipe não, você não conseguiu fazer? Peraí, deixa eu te ajudar. Verdade. Né? Então, por isso que é importante. De um bem comum. Oi? Todos em prol de um bem comum. Exatamente, é o que a gente precisa, então vamos fazer. Vamos conseguir, porque nós temos condição de conseguir da melhor forma possível, tá? E é importante, gente, sempre a gente entender o seguinte: todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Isso é fundamental. Nós precisamos entender isso, tá? Eu sou boa nisso, você é naquilo, a gente junta e a gente acaba construindo uma equipe, tá bom? Lembrando que na nossa área da saúde, nós precisamos sempre de uma equipe multiprofissional. Por quê? Às vezes, gente, como eu já falei para vocês, recomendam para mim muita... o pessoal da nutrição recomenda muita gente para mim. Por quê? Porque eles estão vendo que a pessoa está comendo por ansiedade, que o trabalho deles não vai ter fim, porque eles começam a fazer um trabalho bacana com a pessoa e em um determinado momento eles descobrem o quê? Que aquela pessoa está retornando, assim, ela vai em ciclos e ela não sai do lugar. E por que ela está comendo? Ansiedade, não é fome. Então eles encaminham para mim com esse objetivo: olha, nós precisamos melhorar essa ansiedade para ela poder diminuir essa vontade de comer. Porque a fome, ela não tem, porque do jeito que eu passei aqui, que eu receitei, ela está comendo adequadamente e está ficando satisfeita. Então, isso é muito importante, tá? Um outro ponto também que a gente tem que valorizar, o pessoal da farmácia também, eles me indicam. Outro dia eu tive uma pessoa de uma farmácia, de uma drogaria, que me indicou uma pessoa. Essa pessoa me ligou e aí essa pessoa falou o seguinte: olha, uma pessoa da farmácia tal me indicou seu número porque ela falou que eu estava comprando remédio demais. E quando ela me perguntou da receita, me fez várias perguntas, eu disse que eu comprei um tanto. Não foi agora não, tá, gente? Já tem tempinho. Eu fiz essas compras todas porque eu achei que eu precisava. E aí, é claro que a pessoa conversou um pouco mais com o atendente lá, e o atendente falou: epa, esse negócio não tá muito bom, né? Tem alguma coisa aí, vamos verificar. Foi aí que encaminhou para mim. Então, gente, isso tudo, esses dois exemplos que eu estou dando para vocês, isso é um trabalho multiprofissional, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. A equipe multiprofissional, ela é uma equipe predominante na área da saúde. Teve um tempo atrás aí que eu tive uma pessoa que ela estava assim, eu tive umas 3 pessoas nessa situação. Elas estavam tendo dor de cabeça recorrente, uma dor de cabeça que nada melhorava. Aí ela ia o quê? Ela foi ao neurologista, foi umas 2 vezes no PA,
porque teve uma cabeça muito forte, fica com medo de ter um AVC, etc. Teve lá uma pessoa, né, não é nova, uma pessoa mais velha, uma dessas que eu estou citando. E aí, quando essa pessoa trouxe para mim, eu fiz uma pergunta assim: você já fez tal exame? Ela falou, já. Você já foi no profissional tal? Ela falou, tá. Eu falei, então agora eu posso te ajudar? Porque todos os exames e tudo que os médicos tinham avaliado, estava tudo bem. Ela não tinha como continuar com aquela cabeça, doendo daquela forma insuportável. Aí eu falei assim, então agora você vai fazer um favor para mim. Você vai marcar com essa dentista, que eu estou te encaminhando no telefone, e você vai me dar um retorno. 2 dias depois, ela conseguiu o horário com a profissional, teve lá, e o problema dela era exatamente na arcada. Aí ela teve que colocar um aparelho, dormir com ele, e ela conseguiu resolver, e na semana seguinte, depois que ela pegou e começou a usar, ela já estava com uma dor muito suportável, diferente da anterior. Aí eu conversei, depois que a dentista me ligou, me explicou, concordou comigo o que era, porque a minha hipótese, a única que sobrava era essa parte. E ela não tinha pensado nisso. Então, isso é um trabalho, gente, mais uma vez, multiprofissional. Tá dando para entender? Tá sim. Então, tá bom. Quem pediu Malu. que eu voltasse a matéria, o pessoal de nutrição do primeiro período, estão compreendendo? Malu, Bacana? Ah. o multiprofissional, no caso, ele vai auxiliar para dar uma dica, para ela fazer uma outra coisa? Multiprofissional é a interação conjunto pela troca com objetivo no modelo biopsicossocial, tá? Quando a gente fala do interdisciplinar, a gente está vendo aí aquela questão como cada membro, juntamente com o seu conhecimento, ele atua de uma forma colaborando para que chegue ao objetivo. E o trans executa um trabalho utilizando essa interação entre disciplinas, entre conhecimento e especialidade, aproveita essa troca, mas ele reconhece as diferentes posições em relação ao indivíduo. Às vezes um tem uma posição, o outro tem outro, e a gente consegue trabalhar, né, dentro, discernindo por todas, seria melhor, passando por todas as áreas, tá? Um outro ponto importante seria a gente lembrar que na área da saúde, né, a gente trabalha muito com a questão de multiprofissionais. Por quê? É uma troca, mas todo mundo junto pelo modelo biopsicossocial. Alguma dúvida? Malu, saiu a tela. Saiu porque eu vou colocar outra. Tá bom. Só um minutinho. Malu, a aula está sendo gravada? Está sendo gravada. Tá bom. Eu espero que na hora de fazer as mudanças que a gente tem que fazer todos, dê tudo certinho. Mas está sendo gravada, tá? Você até me lembrou uma coisa, eu vou até tirar uma foto aqui da tela, porque é bom a gente ter isso, né? Está sendo gravado. E você vai disponibilizar no AVA mesmo ou no YouTube? Vou disponibilizar no AVA, no YouTube. Eu falei que daqui a pouco vai chegar até um pombo correio na casa de vocês. Aí é bom. Tá? Tem que chegar de qualquer... Tá chegando, tá? Daqui a pouco chega. Então, trabalho em equipe a gente já fez. A 2 também. Essa é a revisão de toda a matéria? Não, eu estou dando a revisão da unidade 2, que alguns colegas pediram, porque algumas pessoas perderam. Então, eu voltei na matéria de 2. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Estou anotando aqui. Voltei, eu dei 2.1, 2.2, 2.3 e agora nós vamos para... Aqui a gente estava. Que é a 2.4.
Abriu para vocês? Abriu ou não? Abriu. Então tá. Abriu. Sim. Perfeito? Então tá bom. Abriu. Todos na mesma tela. Tudo pequeno. Certinho agora? Eu não consigo ver ninguém. Tá pequeno, tá, mas tá tudo na mesma tela. Pronto. Ótimo. Então, gente, eu quero lembrar o seguinte, esse é o ponto que a gente parou na aula passada, tá? Então, nós estamos retomando agora esse ponto. Estou anotando aqui, só um minutinho. O que seria isso, né? Lembrando mais uma vez, esse momento que a gente está, como é que está sendo para vocês? Estressante, né? Muito. Horrível. O que mais? Vejo que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? Muitas pessoas. Por quê? O ficar isolado, primeiro que o ser humano não nasceu para viver isolado, né? E a gente passa por algumas situações em que nos deixam, assim, realmente de mãos atadas. Porque nós não podemos agora fazer algo neste momento isoladamente que vá dar resultado. Então, a gente faz o quê? A gente faz sempre em equipe, né? E, por exemplo, como tem mutirão de gente fazendo máscara e situações do gênero. Por quê? Porque as pessoas estão tentando trabalhar para que consiga chegar o que precisa para quem precisa, concordam? Hein, turma? Sim. Pois é, mas isso Sim. não diminui o nosso estresse, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. É um ponto importante a gente entender que o estressor é tudo aquilo que provoca estresse. Então, se provoca estresse, é o estressor, tá? O imaginário é tudo que a gente imagina, fantasia, pode acontecer, pode não acontecer, vai dar certo, não vai dar certo. Tudo que a gente pensa nesse sentido. Insalubre, né? Aquilo que a gente sabe que não faz bem, que causa uma doença, mas mesmo assim a gente ainda faz. E por isso, gente, que eu volto naquele slide lá atrás, que agora eu tirei e não vou buscar novamente, mas vocês que é importante o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que é bom para mim, o que não é, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Sabendo disso, as coisas ficam muito mais, como é que eu diria? Muito mais tranquilas, administráveis, tá? Então, me conta aí, o que te estressa? Queria que vocês me contassem o que estressa. Querer fazer uma coisa e não dar conta de fazer, eu não realizar naquele dia. O que mais? Vamos, gente, vamos participar. A gente lerda, eu acho que me estressa um pouco. Gente lerda, o que mais? Eu sou muito ansiosa. Ansiosa não, tipo, eu sou muito... Acelerado, Wendel. Eu também sou assim, me dizem que eu nasci de 5 meses. Isso aí, Lili. Isso é terrível, tipo, não gosto, porque tem gente que, tipo, pode fazer aquilo naquele instante, fica procrastinando, isso me irrita, porque, enfim, mas fazer o quê? Tipo, acho que eu não sei se é uma qualidade, acho que é um defeito meu.
Malu. Gente, o que houve? Malu, você abandonou nós? A internet dela deve ter caído. Verdade. Ai, gente, achei que o som era melhor por causa do bate-papo. Pelo menos dá Achei que era só. passar o tempo. Eu tô ouvindo barulho. Nossa, minha internet acabou. Sério, nunca senti tanta falta de aula presencial, socorro. Vamos nem matar ela na sexta mais. Ah, que saudade da faculdade. Pô, nada de Corleone na sexta mais depois dessa passagem aqui. Ah, nem, uai, e o sextou nosso? Eu tô com saudade? Gente, nunca mais, sério, a gente não pode mais reclamar da gente ficar até tarde, porque ou estudar online é ruim demais. Imagina as provas online. Deus me frie, se tiver como... Aliás, não colar, mas enfim, se tiver como a gente estudar de uma maneira mais fácil, mas é sério, é muito chato. A única vantagem é que, tipo, a aula acabou, você tá dentro de casa, mas nem... Só isso, né? É só isso. Se a prova for online, vamos fazendo no WhatsApp. Mais essas aulas. Gente, eu tô gritando sério, não, muito ruim. O bom é que dá pra fazer a prova pelo grupo do WhatsApp, né? Cada um passa a resposta. Tem que ter o lado bom da situação. Alguém já viu o boleto desse mês? Credo. Não, ainda não. O meu tava normal quando eu olhei. Tem que explicar os estresses aí. O meu tá normal. Eu olhei, tá normal. Mesma coisa, uma tristeza que só. O meu tá normal. Desconto. Com vontade Eu de acho rir. que não vai mudar nada. O boleto todo mundo vai estar normal, gente. Eles vai já mudar. montaram a plataforma justamente para cobrar igual. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não? E até Não. tipo, meio chato, porque, tipo... É, tipo, meio chato, até porque, tipo, quando você vai entrar no AVA mesmo, nunca funciona quando tem um grande grupo de pessoas tentando acessar, nunca funciona. A gente paga a faculdade